Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 9 de fevereiro de 2024. Também jogos que vão acontecer na virada da madrugada desse dia 9 para o dia 10. No vídeo de ontem eu avisei para vocês que algumas mudanças poderiam acontecer por conta da trade deadline a respeito das nossas decisões aqui no nosso vídeo. Mas acontece que a trade deadline foi muito fraquinha, então poucas coisas vão mudar nas equipes. Mas esse é assunto para outro vídeo, mais especificamente outro canal. Link aqui na descrição, canal Basquetinho. Nós vamos trazer para vocês as nossas análises dessas trocas e como isso influencia na forma de se apostar contra e a favor das equipes que fizeram as mudanças mais radicais. Mas no vídeo de hoje vamos trazer aqui os nossos palpites para essa rodada, não sem antes pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal. A nossa meta de likes é de 250 likes para esse vídeo de hoje. É só o botão de joinha, tá aqui embaixo, não custa nada e vai ajudar muito a gente. O nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado. Peço desculpas para vocês por conta do atraso nesse vídeo, mas o importante é que a gente está aqui com as melhores palpites, né, números e estatísticas aqui para vocês serem bem lucrativos. É assim que trabalhamos no Sexta de Trade, nos baseamos em números e estatísticas para no médio e longo prazo sermos bem lucrativos. Nos nossos últimos 2 vídeos aqui no YouTube, tivemos apenas um erro nesses 2 dias, então vamos trabalhar para que hoje seja um dia tão bom quanto ou até melhor, beleza? Lá no nosso grupo VIP, melhor conteúdo para vocês, nossos guias, e-books e também tips exclusivas, além das nossas dicas de melhores jogos para se apostar em over, under, vitoriosos, zebras e muito mais diariamente para vocês pelo menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. E ó, após trade deadline, vamos atualizar o nosso guia de como apostar contra e a favor de cada uma das franquias. Vamos começar aqui com 76ers e Hawks. Os Sixers vêm sem, né, o Joel Embiid mais uma vez, seu melhor jogador ofensivo e defensivo, sem o Nicolas Batum titular aí desse frontcourt, e Robert Covington ala, ou jogador que pode jogar de ala pivô também na posição, substituindo o Batum. Então a parte de frente ali do 76ers perde bastante. Um dos bons reservas que eles tinham e que vinham atuando, que é o Patrick Beverley, foi trocado pelo Cam Payne. Ele foi pro Milwaukee Bucks e o Cam Payne chega aos 76ers, mas o Patrick Beverley não joga porque foi trocado e o Cam Payne não vai ter tempo hábil também de participar dessa partida, e se participar, ele vai estar totalmente desentrosado com a equipe. Buddy Hield foi outro jogador que chegou, então, tendo tudo isso em vista, fora o fato de que alguns outros jogadores estão ausentes ou são dúvidas para hoje importantes desses 76ers, eu acredito que a equipe do Atlanta Hawks seja a favorita. Eles têm o DeJounte Murray e também o DeAndre Hunter como dúvidas, são jogadores importantes e titulares, bons defensores de perímetro, mas o grande ponto fraco dos Hawks fica no garrafão, no centro, setor onde eles não vão poder ser tão bem explorados assim, porque, repito, Embiid, Batum e Covington não jogam hoje. Só que apesar dos Hawks serem favoritos na minha visão, terem o melhor jogador em quadra hoje, que é o Trae Young, coisas do tipo, eu não me sinto tão confortável em investir nos Hawks, principalmente fora de casa. Mas sim, eles são favoritos, eles devem vencer. Então, tudo que eu posso fazer aqui é colocar uma margem de segurança. Eu vou trabalhar aqui com um handicap de mais 2.5 favorável ao Atlanta Hawks, ou seja, a gente pode perder por até 2 pontos de diferença ou ganhar a partida, a gente só não pode perder por 3 pontos ou mais. Por que eu acredito nisso? Bom, fizemos um recorte aqui dos últimos 10 jogos da equipe dos Sixers sem o Embiid na escalação. Em 80% desses jogos eles perderam. Uma das vitórias que eles tiveram nesse ano de 2024 foi contra o Jazz e foi bem apertado, mas acima de tudo são 3 derrotas consecutivas, 5 derrotas nos últimos 6 jogos e contra o Blazers, Nets, Dallas e Warriors, que são times ali que ou são médios para ruins, ou então são times médios para bons, mas que vivem um momento aí abaixo da expectativa. Então, tirando o Denver Nuggets, não é aquela derrota que você fala, pô, merecido. Inclusive, nesse calendário, eles perderam também para o Atlanta Hawks por 139-132. Eu também acho que teremos um jogo bem pontuado hoje, porque os Hawks já se defendem mal, e o 76ers, seu Embiid, se defende mal e fica mais leve, mais rápido. Então, os dois times vão ter muitas posses de bola porque eles vão gastar pouco o relógio, mas a linha tá bem alta, porém esse jogo é over ou nada. Quando a gente fala aqui a respeito de Atlanta Hawks nos últimos 6 jogos, eles venceram 4, perderam 2, mas perderam daqueles que para mim são os favoritos ao título de cada conferência. Clippers no oeste e Boston no leste, então são derrotas aí compreensivas e ainda assim eles foram bem competitivos. Talvez esse seja o melhor momento dos Hawks, então vamos botar uma fezinha neles, beleza? Outra coisa que a gente também precisa observar é o fato de que os 76ers vem sofrendo muito no garrafão com a ausência desses jogadores também na hora de defender. Então a gente tem ali alguns jogadores interessantes dos Hawks que podem produzir, mas acima de tudo um Trae Young que não vai ter tantas dificuldades em infiltrar,
contra esse 76ers mais frágil no garrafão. Então olho no Ice Trey também, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Celtics e Wizards. A gente tá falando de um time que é muito favorito, no caso Boston, e de um Wizards que é um time que, apesar de ser muito ruim, perder muitos jogos, eles às vezes fazem jogos melhores do que o resultado apresenta. Então, dessa vez a gente vai ser ousado. A gente vai depender aqui de uma pontuação boa do Washington Wizards, se aproveitar que o mercado deixou eles como um time não favorito. É um time que perdeu Daniel Gafford, que foi pro Dallas Mavericks, Marvin Bagley, seu outro pivô, tá machucado, e Richaun Holmes, que chega dos Mavericks, não joga hoje. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa parte defensiva dos Wizards, que devem sofrer bastante. O Celtics deve pontuar muito bem por aqui, porém eu acho que os Wizards podem fazer um jogo de acima de 100 pontos. A gente tem um odd ali em torno de 1,20 com a pontuação deles em acima de 100, e que eu acho muito interessante para duplar, porque o Wizards joga no ritmo alto, eles vão ter muitos arremessos por minuto, e com essa formação provavelmente sem pivô, eles vão jogar no small ball ali leve o suficiente para poder produzir bem, não necessariamente por conta da eficiência, mas por conta do número alto de arremessos. E aí a gente vai duplar ali com uma boa pontuação do Houston Rockets, que enfrenta hoje fora de casa o Toronto Raptors, um time que também se mexeu bastante, mas acima de tudo piorou muito defensivamente. E as novas peças que devem chegar não terão tempo hábil de estrear hoje. Então a rotação deles vai estar mais curta, e o Houston Rockets, apesar de vir sem o Fred VanVleet, deve passar de 107,5 pontos. Quase um odd de 1,50 aqui, né? Mas eu acho que é bom o suficiente. A gente gosta de trabalhar com odds em torno disso, a gente se sente mais seguro e a gente traz odds superiores pra galera lá no VIP. Por que a gente acha que os Wizards vão pontuar bem? Bom, o Washington nos últimos 20 jogos eles marcaram 111,4 pontos de média por jogo. Se a gente for observar, eles superaram a casa dos 100 pontos em 19 desses 20 jogos, ficando abaixo apenas contra os Cavs, que é uma defesa de top 3. A gente tá falando de um time que joga num ritmo muito alto, eles arremessam um número alto de bolas o suficiente para poder produzir bem. O Wizards é o time mais rápido da NBA e muito provavelmente sabendo que se a gente tiver um confronto, por exemplo, de 100 posses de bola para os dois lados, eles vão perder, porque o Boston é um time mais eficiente, mais talentoso, então eles sabem que eles precisam transformar esse jogo em um jogo favorável a eles. Como isso? Tendo mais posses, mais arremessos, ou seja, acelerando o jogo, brigando por rebotes ofensivos e, consequentemente, insistindo ali em algumas cavadas de faltas para ter alguns arremessos um pouco mais tranquilos, beleza? E a gente tá falando de um Boston que, apesar de ser uma defesa de alto nível, nos últimos 10 jogos em casa sofreram 110,6 pontos para os seus adversários, e em 80% dessas partidas eles sofreram mais de 100. Só não sofreram contra o Memphis e contra o San Antonio Spurs, o Memphis que é um dos 3 piores ataques da liga, e o San Antonio Spurs que é um time também pouco eficiente. Claro que o Wizards se encaixa um pouquinho aqui dentro desse cenário, mas eu ainda acho que 100,5 pontos é uma linha que vale a pena se arriscar. Beleza? Mas por que a gente acha aqui que o Houston Rockets deve pontuar bem também? Bom, a gente tá falando aqui de um Toronto Raptors que piorou muito defensivamente quando abriram mão de OG Anunoby e também do Pascal Siakam. A defesa de perímetro deles piorou bastante. Eles acabam de trocar o Dennis Schroeder pelo Dinwiddie, que vem do Brooklyn Nets. Só que o Dinwiddie não vai ter tempo de atuar e provavelmente hoje o armador deles vai ser o Quickley, ou na rotação ali algum jogador que não é armador de origem. Eles também adquiriram aí o Kelly Olynyk e o Agbaye, que não devem jogar hoje também. Então, dentro do cenário que a gente tem hoje, apesar do Houston Rockets vir sem o VanVleet, que é sim um jogador importante, a gente ainda tá falando do mesmo Houston Rockets que sofreu muitos pontos recentemente. Vamos dar uma olhada aqui no desempenho do Houston Rockets nesse último mês de janeiro, na verdade, desempenho do Toronto Raptors, né, para mostrar o quão ruim na defesa eles foram. Nesse mês de janeiro eles foram a 5ª pior defesa da liga por 100 posses de bola, e eles aceleraram o seu ritmo. Eles jogaram no 10º maior ritmo da NBA, bem como o Houston também melhorou muito esse pace deles. Eles estão gastando menos o relógio. Ou seja, 2 times de top 10 nesse último mês em ritmo. A gente sabe que a gente está em fevereiro já, mas esse é o melhor número de referência amplo que a gente tem. Então a gente vai ter muitas posses de bola a favor do Houston Rockets contra o Toronto Raptors, que é uma defesa ruim. Eles sofreram 123,5 pontos por jogo nos últimos 10 jogos de média, e se a gente for observar, eles sofreram mais de 107,5 pontos em 90
90% das partidas que eles tiveram nesse calendário, inclusive 135 desse mesmo Houston Rockets. A gente tá falando aqui de um Toronto Raptors que teve alguns times bem under pelo caminho, como o Charlotte, o Chicago 2 vezes, o próprio Memphis Grizzlies, e mesmo assim eles estão com essa média bem alta de pontuação sofrida. É um time que deve sofrer bastante hoje, mesmo que eles vençam ou que percam, não importa, eles dificilmente vão manter seus adversários em linhas tão baixas e, repito, é aquela linha que vale o risco. Então a gente vai trabalhar aqui com essa dupla de mais de 100.5 pontos do Wizards e mais de 107.5 pontos do Houston Rockets. Vamos partir aqui para a próxima partida, Bucks e Hornets, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem o seu like. Se ainda não deixaram, clica no botão de joinha que está aqui embaixo, conheça o nosso outro projeto, canal Basquetinho, link na descrição, e também o nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado. Nesse final de semana vai ter vídeo exclusivo lá pra galera e também pra quem é membro do canal. Se você quer ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo por um valor simbólico, clica no botão de Seja Membro aqui e tem acesso a muitos desses conteúdos e também os nossos vídeos exclusivos. Já fizemos vídeos de como o pessoal pode apostar em over assistências, métodos interessantes, como apostar ali no over em bloqueios e muito mais. A gente tem como intenção no Cesta de Trade, no YouTube e no grupo VIP, ensinar vocês. Não é só passar tips, não é só um copia e cola, a gente quer que vocês se tornem apostadores independentes, de alto nível. Vocês ganharem dinheiro nas casas de apostas por aí não vai prejudicar em nada a gente, só vai agregar para que esse movimento de apostas com foco em NBA seja ainda maior. E não custa nada a gente compartilhar os nossos conhecimentos, a gente está sempre disposto a receber o de vocês também lá no nosso direct e também aqui nos comentários. Bora conversar, debater para evoluir, para todo mundo fazer dinheiro e colocar dinheiro no bolso com apostas em NBA nesse ano de 2024. Confiem nos números e estatísticas e certamente vocês serão lucrativos com a gente. Vamos falar aqui de Bucks e Hornets, aqui mais uma dupla que a gente vai fazer junto com a partida que acontece na virada da madrugada desse dia 9 para o dia 10, Lakers e Pelicans. A gente acredita que uma boa pontuação do Milwaukee Bucks e também uma boa pontuação do New Orleans, só que os Bucks são muito favoritos, pelo menos de acordo com as casas de apostas, contra esse Charlotte Hornets. Então o meio que a gente encontrou para poder trazer aqui para vocês uma linha um pouquinho mais favorável para se trabalhar com menos riscos e pagando mesmo 1,20 e pouco que a gente sempre busca, aqui pagando 1,22 de primeiro tempo do Milwaukee Bucks para eles fazerem mais de 53.5 pontos. Beleza, a gente vai duplar isso aqui com uma boa pontuação do New Orleans Pelicans, que enfrentam os Lakers, que jogaram ontem, devem estar cansados e devem ter mais dificuldades para defender, coisa que eles já vêm tendo há muito tempo. Então a gente espera aqui que o New Orleans Pelicans ultrapasse a marca dos 110 pontos, fechando essa odd aqui em torno de 1,50. Beleza? Por que a gente acredita nisso? Bom, a gente está falando aqui de um Milwaukee Bucks que, quando a gente vai para a linha aqui de pontos feitos em primeiro tempo, eles têm a quinta melhor média da NBA, marcando 60.4 pontos por jogo, e quando eles jogam como mandante, eles têm a melhor média de pontos feitos jogando em casa em primeiro tempo na NBA, que são 63.1 pontos por jogo, e eles encaram hoje o Charlotte Hornets, que é uma das piores defesas da NBA, nesse momento da competição, mais especificamente, é a pior, sofrendo 121.3 pontos por 100 posses de bola. O Milwaukee Bucks também jogou muito recentemente, eles estavam sem o Damian Lillard, inclusive se esse jogador não estiver em quadra, a gente vai ficar de fora dessa nossa tip, porque é um jogador importante para esse lado ofensivo dos Bucks, mas enfim. Só que a gente está falando aqui de um jogador que é dúvida e de um Chris Middleton que também é dúvida. Vamos ficar de olho se eles dois vão jogar. Patrick Beverley chega, mas ainda não deve atuar e é muito mais um jogador defensivo, e o Robin Lopez já foi dispensado aqui, está desatualizado. Só que o grande ponto é: o Bucks jogou ontem, vão estar cansados? Sim, mas geralmente os times eles sentem um pouco mais o peso nas pernas do terceiro quarto em diante. Por isso a gente precisa que o Bucks resolva o jogo cedo ou minimamente faça mais de 53 pontos. A gente tem muita margem para isso. Se a gente for observar que os últimos jogos do Charlotte Hornets, eles sofreram mais de 53.5 pontos para os seus adversários em um primeiro tempo. No último jogo contra o Toronto Raptors, sofrendo 54. Sofreram também contra os Lakers, aí mais de 70, né? Sofreram contra o Indiana Pacers e contra o Oklahoma City Thunders. Claro, se a gente for olhar outros recortes, ampliar um pouquinho mais, a gente também vai ter uma pontuação de acima de 53 sofridas por eles em primeiro tempo. Mas aí, acho que esses 5 jogos aqui já são suficientes para a gente ter um recorte mínimo e ilustrar aqui para vocês. A gente está falando também de um Bucks que tem muito volume no garrafão, setor onde o Charlotte é um dos 10 times mais vazados da NBA. Os Hornets para a posição de power forward, que é a posição do Giannis Antetokounmpo, um dos 10 times mais vazados de toda a liga. Vamos ficar de olho em tudo isso. Esses números são muito interessantes aqui, favoráveis
aos Bucks, e quando a gente olha aqui em pontos cedidos para os rivais em primeiro tempo em toda a NBA jogando fora de casa, o Charlotte Hornets é um time que sofre uma média acima do que a gente busca para hoje, sofrendo 58,2 pontos a cada primeiro tempo que eles jogam, em média. Então, estamos bem confortável. Vamos falar agora dos Pelicans, que hoje enfrentam o Los Angeles Lakers, que jogou ontem. A parte defensiva é a parte mais difícil de se trabalhar em jogos consecutivos, porque quando você tá cansado, você consegue atacar em uma jogada de mano a mano, descansando os outros 4 jogadores, deixando eles abertos, no máximo fazendo ali um pick and roll, mas a gente ainda tá falando de um contexto no qual defender é mais complicado. As trocas de posições, movimentação, o retorno do ataque para defesa, tudo isso impacta e pesa. E a gente tá falando de um Lakers que tem nos seus 2 melhores defensores um jogador com idade muito avançada, que é o LeBron James, para esses jogos consecutivos, o Anthony Davis, que também é um jogador que a gente sabe que tem problemas de lesões, e um Lakers que não se movimentou nessa trade deadline. Então, assim, dificilmente eles vão ser campeões com esse elenco. É praticamente, muitos afirmam, que é um ano que você desperdiça de LeBron James, sendo que você precisa tentar ser campeão enquanto ele estiver vivo, estiver no seu elenco. E com D'Angelo Russell, Austin Reeves, Taurean Prince, e sem o Gabe Vincent e o Vanderbilt e o Ken Reddish também, a defesa dos Lakers de perímetro piora bastante. Então, assim, eu não sei como eles vão se virar para poder segurar o Pelicans. O Zion é dúvida, espero que ele jogue para essa nossa equipe valer. E, bom, nos últimos 10 jogos os Pelicans marcaram 118,5 pontos, eles marcaram mais de 110 em 70% das últimas partidas, não marcaram contra Phoenix, Houston e OKC. Coincidentemente ou não, não são times que, num geral, jogaram num ritmo tão alto nessa temporada. Se a gente for pegar, apenas o Oklahoma está aqui nesse top 10 de ritmos mais altos, então talvez isso tenha interferido um pouco nesse desempenho dos Pelicans. Os Lakers é o 6º time mais rápido da NBA, então a gente deve ter um número alto de posses de bola, mas, repito, eles estão cansados, e os Pelicans conseguiram marcar aí uma média muito interessante de pontos. A gente está falando de um Lakers que nos últimos 10 jogos sofreram 122,8 pontos por 100 posses de bola, sofrendo inclusive mais de 110,5 pontos, que é o que a gente busca para hoje, pro Hornets, gente. Sofrendo 118 pontos para eles, sofrendo 110 pro Blazers, ou seja, os Blazers quase ultrapassaram isso também. Então, assim, é um cenário bem interessante pra gente trabalhar, desde que o Pelicans acelere pelo menos um pouquinho esse jogo hoje, para que eles pontuem bem contra o time cansado e que vem sofrendo na defesa. Se a gente for pegar aqui, nos últimos 15 jogos, a gente vai ver um desempenho defensivo por 100 posses de bola dos Lakers bem preocupante. Eles são quase um dos 10 piores setores defensivos da NBA dentro desse recorte, só que se a gente for reduzir para os últimos 10 jogos, o número de pontos por 100 posses de bola que eles sofreram, inclusive, é de 117,7. Então, assim, é um time que precisa muito melhorar em diversos fatores e, repito, tem aí, né, um backcourt que não se defende bem, com 2 jogadores de frontcourt com questões físicas para jogos consecutivos. E se a gente for olhar aqui em pontos de 3 sofridos por jogo, em média, o Los Angeles Lakers é o 3º time mais vazado do território triplo, na verdade o 2º empatado com o Utah Jazz, sofrendo um número muito alto de bolas de 3, jogando diante dos seus torcedores, né? Esse jogo aqui que acontece em Los Angeles, os Lakers é o 2º time mais vazado em território triplo, jogando em casa, atrás apenas aí do Atlanta Hawks, então isso deve ajudar também os Pelicans a pontuarem bem. E para finalizar, a gente tem aqui Kings e Nuggets, esse vai ser um palpite exclusivo do nosso grupo VIP. A gente sempre acaba pulando, né, alguns jogos aqui para deixar uma análise para vocês, caso a gente encontre algo interessante em vitoriosos, handicap, zebra, jogador, não importa, a gente traz pra galera lá, se a gente encontrar algo com potencial lucrativo, além, é claro, dos jogos que a gente já passou para vocês hoje, também vai ter palpite extra com odds superiores para vocês ficarem de olho. Conheçam o nosso grupo VIP, olhem os nossos resultados nos vídeos anteriores e, mais do que isso, vejam as nossas análises, a profundidade, o diferencial do nosso canal e grupo em relação a outros tipsters que focam em basquete. Escolham o que é melhor para o bolso de vocês e para a cabeça também. Adquiram conhecimento, informação, nunca é demais e vocês certamente vão colocar mais dinheiro no bolso, baseando-se em números e estatísticas, entendendo como pesquisar quais números vocês devem utilizar nas suas chips e como vocês vão criar apostas duplas, triplas, múltiplas, simples, não importa, mas que sejam com mais segurança. Muito obrigado pela sua audiência e falou!